Opa, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem é novo aqui no canal, né, eu sou Gil Maisonave. Estamos aqui na cidade de Caroebe, né, no sudeste do estado de Roraima. E no vídeo de hoje eu vou mostrar, né, um pouco do bairro Bela Vista, um bairro aqui que fica na parte leste da cidade, na parte sudeste da cidade, né? Vou até colocar o mapa aí para vocês. Então eu vou mostrar um pouco aqui da área onde o bairro tem mais estrutura e vou mostrar também um pouco lá da área onde o bairro é mais carente, né, de infraestrutura urbana. Acabamos de sair aqui da BR-210, entramos aqui para dentro do bairro Bela Vista. A gente vai chegando logo ali na frente no estádio, né, municipal. Tem umas casas aqui, né, umas estruturas. Na verdade são estruturas públicas, né? E aí esses espaços estavam abandonados, né? E aí acabou alguns imigrantes, né, de origem venezuelana ocuparam aí. O que está acontecendo, né, com muita frequência lá na capital, Boa Vista, né? Aqui no município de Caroebe também não é diferente. Aqui, pelo que a gente consegue observar, aqui era um parque aquático, né? Tem umas piscinas ali, uma piscina ali, né, realmente, claro, abandonada. E aí os colegas venezuelanos, né, estão ocupando aqui essa área, né, claro, por conta da necessidade da questão socioeconômica, acaba, né, contribuindo, né, para essa ocupação aí de prédios públicos. E aqui logo do lado a gente tem, né, o estádio municipal de Caroebe. Está em reforma, né? O gramado ali está, né, tá em reforma, o telhado também, que tem um telhado, né? Então é um estádio muito usado aqui, principalmente aos finais de semana. A sociedade caroebense, né, costuma comparecer aqui, principalmente quando tem jogos de futebol aí, principalmente nas retas de finais de campeonato, semifinal e final. É um estádio realmente muito utilizado por aqui. E agora a gente está numa área daqui do bairro, pessoal, aqui nas proximidades, né, do estádio. Aqui a gente tem, né, uma obra, né, faraônica que foi iniciada e que aparentemente, né, tá paralisada, né? Então a gente espera retornar aqui, né, com o tempo né, e vê-la concluída, porque com certeza, né, vai beneficiar a sociedade caroebense, né? Então a gente está aqui numa área do bairro, né, que é muito usada, principalmente nos finais de tarde, para o pessoal andar, se exercitar, correr. Como a gente observou uma moça passando logo ali atrás. Então aqui é uma quadra bastante grande, que além dela ela passa aqui e beira lá a BR-210, passa aqui do lado do estádio, né, municipal, o estádio de futebol. E aqui onde a gente tá chegando agora, no final dessa rua aqui, a gente encontra, né, uma via principal. E é justamente aqui, né, que acontece a festa da banana, anualmente, né? Ali na reta do final de cada ano, acontece aqui. Justamente aqui é montado, né, o palco, né, da festa da banana. Esse importante evento cultural aqui, né, para nós caroebenses. Lá no final, como eu falei, a BR-210. E aí as pessoas entram para a direita ali, né, para continuar correndo, se exercitando. E assim ficam circundando aqui. Pessoal, vim aqui até o final da rua, né, lá da avenida principal da festa da banana, né, e agora eu estou retornando para lá de novo, né. O asfalto saindo da BR lá na avenida principal, uma avenida larga, né, ele
Ele dá mais ou menos 1 km, 800 metros, 1 km, né? Até ali dos dois lados, né? A estrutura do bairro é muito boa, né? Com relação à pavimentação, calçadas, né? E iluminação pública e tudo mais. É um dos melhores bairros, né, que a gente tem aqui em Caroebe. Quando acaba o asfalto, né, a gente anda poucos metros aí, né, além de ter acabado o asfalto, no caso aí a iluminação pública também se torna ausente, né, como a gente vê aqui, né, os postes sem as lâmpadas. Então a noite aqui deve ser meio complicado com relação à iluminação artificial, né. Então aqui também as casas são um pouco escassas, né. Chegando mais para lá é que realmente vai adensar com relação às casas. Mas aqui realmente tem poucas casas, né? Né, vestígios de construção, tijolos ali no fundo também, areia e tudo mais. Tem uns terrenos meio baixos aqui que pode complicar na hora num momento, período chuvoso, né? Como essa construção aí. Então a gente tem, né, esses detalhes que vocês podem ver. Pessoal, logo ali tá o asfalto, né? Um pouco depois desse cachorro aí, chega de novo no asfalto. E aqui, né, já tem iluminação aqui nesse poste, tá? Daqui pra cá já tem iluminação. Tanto aqui para as ruas laterais também, né? Aqui pro lado direito. A gente vai dar uma entrada aqui, vixe. Vamos dar uma entrada aqui nessa rua pra gente ter uma noção aqui. Tá. Caramba. Vamos entrar aqui. Vamos até ali na frente, aí a gente volta. E já tem iluminação, isso é importante, né? Depois para passar a pavimentação, mas tem iluminação já é um problema a menos. Aqui o solo está erodido, né? Principalmente por conta do declive e a água acaba erodindo o solo, né? Aqui é o finalzinho dessa rua. O cachorro querendo me morder aqui, ó. Aqui é o finalzinho da rua. Aí a iluminação vem até aqui nesse poste. E aqui a gente já segue, né, com os moldes ali da ausência de luz. Pessoal, pegamos outra ruinha aqui. Vamos descer aqui que a gente já chega ali de novo no asfalto. A gente tem que ter aqui a falta de saneamento, né? Mal das cidades brasileiras. E vai descendo para ali o esgoto na rua. E aí isso é muito frequente, né, nas cidades brasileiras, essa falta, né, da drenagem, né, do esgoto, das águas que caem das pias das casas. E aí a gente consegue observar com muita nitidez, né? Eu gosto muito de observar isso, né, nas cidades, né? Eu que sou da área das ciências humanas, eu observo muito essas questões, né, da questão da estrutura da cidade. Chegamos aqui de novo no asfalto. A polícia vem vindo ali, isso é bom, né? Polícia no bairro. Isso é bastante importante.
Então, como eu estava falando, eu observo muito essa questão da infraestrutura urbana, né? Pavimentação ou falta dela, iluminação pública ou falta, né? A questão da coleta de lixo também, saneamento básico, porque são dados básicos, né? Que uma cidade tem que ter. E aí, né, eu observo muito isso, né? E converso muito com os meus alunos com relação a quando eu vou lecionar geografia urbana. A gente sempre frisa essa desigualdade muitas das vezes do acesso à cidade, né? O direito à cidade, onde muitos têm uma infraestrutura como essa, né? Pavimentação, iluminação, coleta de lixo, entre outros serviços públicos obrigatórios e outros não, né? Então a gente está sempre, né, falando para os alunos a respeito desses serviços básicos, né, que uma área urbana tem que ter e muitas das vezes não dispõe, né? A gente sabe que muitas das vezes os recursos municipais são muito poucos, então tem muito a ver com isso também, né? O FPM, né, o Fundo de Participação dos Municípios, às vezes não dá, né, para suprir as demandas, né, municipais, né? Aqui a gente está realmente chegando novamente na avenida principal, logo ali na subida ali é onde monta-se o palco da Festa da Banana, como eu falei agora há pouco. Bem, pessoal, estamos encerrando mais um vídeo por aqui, né? Espero que vocês, né, tenham gostado do conteúdo. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, né, para vocês não perderem novos vídeos, né, do município de Caroebe e também, né, dos outros municípios, tendo em vista que a gente pretende, né, trabalhar também os demais municípios roraimenses.